Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Estamos iniciando o programa Saúde Mental e Resiliência. Quem está aqui conduzindo este programa é Padre Aires. E é uma alegria estar com você, caro ouvinte, neste momento, refletindo sobre a saúde mental e a nossa capacidade de resiliência, isto é, a nossa capacidade de nos restaurar, tendo em vista alguns fatores que a ciência aponta dentro do processo de restauração e revitalização da pessoa em situação de crise, em situação de vulnerabilidade social. E é importante, na situação de crise, de vulnerabilidade, manter o otimismo, né? A fé, a esperança. É importante aceitar aquilo que não conseguimos mudar na nossa vida, né? Não adianta ficar chorando pelo leite derramado, como se diz, né? É importante ver o que se pode fazer daqui para frente, né? O que passou, passou. Vamos trabalhar a nossa memória, a nossa lembrança, as nossas vivências, ressignificar a nossa vida, a nossa ação, olhar para o presente e criar novas perspectivas para o futuro. Para isso é importante tomar decisões orientadas, não precipitadas, se cercar de pessoas, né, de boas informações, para assim tomar uma decisão com tranquilidade e serenidade. É importante nesse processo de restauração não assumir a condição de vítima, né? Assumir a responsabilidade pela própria vida, ser capaz, né, de interagir com as pessoas, né, com as instituições e construir rede de relações sociáveis, né, saudáveis, em que você pode se apoiar para assim conduzir a sua vida. É importante viver bem o presente, mas também planejar o futuro. Viver bem o futuro é viver bem o momento presente, né? Então, tendo em vista esses fatores, nós estamos refletindo sobre os sacramentos. Já falamos sobre o batismo, a confirmação e a Eucaristia, e hoje vamos trabalhar o sacramento da penitência, né, da reconciliação, e nos perguntar o que este sacramento pode contribuir para restaurar a nossa resiliência, né? O que este sacramento nos ajuda assim a revitalizar a nossa força interior. E nós iremos perceber, caro ouvinte, que a penitência, né, o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, né, envolve uma série de procedimentos bastante interessantes. O sacramento da penitência é parte de um reconhecimento, né, que a pessoa, diante da sua relação com Deus, da sua lei, né, os 10 mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai, né, que nos convida, em síntese, a viver o amor ao próximo e o amor a Deus, né? Então, o amor a Deus e o amor ao próximo são colocados como os maiores de todos os mandamentos. Em síntese, o amor que se manifesta na nossa relação com o outro, na nossa relação com o próximo. O próprio Jesus vai dizer que quem ama a Deus e nega o seu irmão que vê, né, e ama a Deus que não vê, é mentiroso, né? Então, o amor passa por uma ação concreta, por uma atitude concreta, né, de nos relacionarmos com as pessoas com as quais nós convivemos, nos relacionamos. Aí que está o grande desafio de vivenciar o amor a Deus. E nesta relação com o outro é importante fazer a diferença
entre o pecado e o pecador, né? Entre o ser humano e a sua limitação humana. Quando olhamos o ser humano como imagem e semelhança de Deus, nós vamos perceber ali uma criatura de Deus. E quando olhamos a imperfeição do ser humano, né, a sua contingência, né, ou seu pecado propriamente dito, ou seus defeitos, conforme a gente queira chamar, os seus complexos, as suas frustrações, as suas doenças, enfim, tudo isso faz parte da limitação humana. Quando nos atentamos mais a estas limitações, aí esquecemos a humanidade, né? Esquecemos mais a humanidade e passamos assim a olhar mais a pessoa nos seus defeitos. Então é importante ir além destes defeitos e procurar enxergar o ser humano e amar o ser humano como pessoa como é. Não é fácil, porque aquilo que aparece, né, a aparência que chega mais rápido aos nossos olhos. E nós às vezes nos encantamos, né, ou não por aquilo que nós vemos. Mas é importante sair da aparência das coisas e procurar aquilo que é realmente essencial, né? Aquilo que é essencial está, né, escondido e nós devemos procurar. Então, caro ouvinte, estamos aqui conversando sobre saúde mental e resiliência. Hoje, né, vamos refletir sobre o sacramento da penitência. O sacramento da penitência, nos colocando nesta relação com o Senhor, em que somos chamados a viver o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós vamos perceber que nas nossas interações pessoais, interpessoais, nós ofendemos, nós machucamos, né? E como diz no ato penitencial que celebramos na Santa Missa, nós pecamos, né, por pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Então vejam que o pecado faz parte da condição humana. É difícil se livrar da condição de pecado, praticamente impossível na nossa condição humana. Por isso nós necessitamos da graça de Deus, né, do socorro de Deus, da misericórdia de Deus, para superar as nossas limitações humanas, né? Então o pecador é o penitente. Quando ele se penitencia, ele reconhece, né, a sua fragilidade, reconhece a sua impotência e busca a reconciliação com o Senhor. Esta reconciliação vem através do sacramento da penitência, né? Quando o penitente, né, que fazendo o seu exame de consciência, né, em pensamentos, em palavras, atos e omissões, ele tem desenvolve a sua consciência moral, a sua consciência de fé, percebe a sua fraqueza, percebe o seu erro e quer se reconciliar com o Senhor, né? Ele pode fazer isso diretamente com o Senhor? Pode, né? Mas é uma relação muito vertical, né? Porque o próprio Jesus diz: nós ofendemos a quem nós vimos, e a quem nós vimos nós devemos procurar, né, nos reconciliar com estas pessoas. Às vezes é impossível, né? Às vezes não dá para você conversar com a pessoa que você ofendeu, que você entrou em atrito. Então você precisa às vezes desabafar, conversar. Aí nós vamos ter alguém na família, o pai, a mãe, né, o avô, a avó, um amigo da sua confiança que você pode conversar também. No âmbito religioso, nós temos o sacerdote, né, que pode estar ouvindo, pode estar aconselhando, pode estar orientando, né? Na sua igreja você pode conversar com seu pastor, com a sua pastora, para assim pedir uma orientação espiritual, um aconselhamento espiritual. Então, na Igreja Católica, o sacramento da penitência, né, ele possibilita, né, o penitente fazer a sua confissão, ou seja, fazer o seu exame de consciência diante do sacerdócio, né, que age em persona Christi, ou seja, que age na pessoa de Cristo, né, por isso que se diz que o sacerdote, quando celebra a missa, né, quando
age na confissão, ele age em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, né? Porque é Cristo quem perdoa, né? O padre facilita, né? Acompanha, né? O seu encontro com o Senhor, né? Ele intercede, né? A Deus, a graça, a misericórdia, né? Para o penitente, né? A graça não vem do padre, né? A graça vem de Deus, né? Que se manifestou, que se revelou no próprio Jesus, que disse: os pecados daqueles a quem perdoardes ser-lhe-ão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem ser-lhe-ão retidos, né? Então nós temos esta capacidade de perdoar-nos mutuamente, né? De invocar a misericórdia de Deus sobre uma pessoa. E o sacramento da penitência vem também acompanhado do sigilo, né? Do sigilo, que é muito importante, né? O padre não pode, em hipótese alguma, revelar o conteúdo da confissão, né? Sobre pena da excomunhão, do afastamento ministerial e das punições canônicas, né? O padre pode, dependendo da situação e da circunstância, negar a absolvição, né? Quando o penitente não quer uma reparação à altura do pecado que ele fez, né? Por exemplo, digamos, uma pessoa vem se confessar que cometeu um crime, né? E está arrependida, né? E quer absolvição. Então o padre pode dizer: olha, caro fiel, muito bem, então como sinal da sua penitência, né? Como sinal do, né, do seu arrependimento, você tem que se apresentar às autoridades competentes, confessar, né, que você foi o autor de determinado crime e cumprir as penalidades de acordo com a lei. Então, essa será a sua penitência. Quando você fizer isso, eu vou lhe dar a absolvição do seu pecado, porque você mostrou arrependimento. Então, o sacerdote pode imputar diante do fato, né, uma penitência, né, para o penitente, como reparação da sua culpa, né, e como sinal do seu arrependimento. Se ele se negar, né, a cumprir aquela penitência como reparação da sua culpa, o padre pode se negar a dar absolvição, porém ele não pode revelar o conteúdo daquela conversa que ele teve, né, com o penitente, né? Esse permanece em sigilo, né? Tem que permanecer em sigilo. Então, o sacramento da penitência, né, ou da reconciliação, tem a sua função terapêutica, né? Possibilita a pessoa desabafar, né, tirar, né, o peso, né, da sua consciência, o peso moral, né, de certas questões, né, que estão lhe incomodando. Quando a pessoa partilha, né, o seu problema, a sua angústia, ela se sente aliviada, né? João Batista já dizia: vamos aplainar os montes, né, endireitar as veredas. Significa que é importante a gente estar sempre fazendo esse exame de consciência, né, esvaziando os problemas, as dificuldades, né, endireitando a nossa vida quando andamos por caminhos tortuosos. E nada melhor do que um acompanhamento espiritual, você ter um diretor espiritual, uma referência espiritual, alguém que você pode estar conversando, desabafando sobre questões existenciais da sua vida, né? Hoje também tem vários terapeutas que, diferentemente, oferecem, né, uma abordagem sobre certas questões, sem, às vezes, levar em conta a dimensão religiosa, a dimensão teológica, a dimensão da moralidade cristã, né, mas que muitas pessoas recorrem, né, vão aí num terapeuta, pago de 150 a 200 reais, por 45, 60 minutos de conversa, numa consulta. É uma forma também da pessoa, né, tirar o estresse, a angústia, né, a inquietação de certos
problemas na sua vida, né? E assim fazer um trabalho. Dependendo de cada situação, né, a pessoa é encaminhado para a pessoa competente, né? No ambiente teológico, a pessoa tem a oportunidade de fazer uma confissão, né? Tem a oportunidade de fazer um aconselhamento teológico, né? Tem a possibilidade de fazer um aconselhamento espiritual, e assim fazer a sua autoavaliação e se revigorar na sua vida, né? Então, caro ouvinte, não fique sofrendo, procure uma alternativa para a sua angústia, para a sua inquietação, de modo que você tenha uma saúde não só física, mas também espiritual, uma saúde psíquica, uma saúde emocional. E vamos agora ouvir uma música de Jorge Trevisol, Certas Coisas para Dizer. Falar certas coisas que o coração não diz, se não amar a verdade e se a alma não for feliz. É que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois, quando a gente se encontrar com outras que também conhecerão amor. E não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou. Também aprendi, fechando os olhos da alma e sem querer resistir. Não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus, mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz apontando pro céu. Basta olhar como surgem as coisas, onde é que elas vão terminar. Se é o amor quem conduz seu destino, elas são portadoras de paz. Outra coisa que eu não posso esquecer, mesmo sem ter certeza, mas eu prefiro dizer o que eu penso a respeito da vida. É que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos, qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar? Pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar?
pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Você está ouvindo Saúde Mental e Resiliência na sua Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Estamos de volta com o programa Saúde Mental e Resiliência, refletindo nesta noite sobre o sacramento da penitência, este sacramento que tem a finalidade de nos reconciliar mutuamente com as pessoas e com o Senhor e com a Igreja, né? O sacramento da penitência nos faz reconhecer que nós necessitamos da misericórdia e da graça do Senhor para nos fortalecer em nossa fraqueza, em nossa limitação humana. As penitências, né? A penitência, né? O penitente é aquele que faz a renúncia, né? De alguma coisa, né? O penitente, ele pode, né? Ao fazer a sua penitência, se colocando numa atitude de, né? Por exemplo, né? Vamos aqui pensar 3 formas básicas de penitência, né? A penitência gastronômicas, né? Então, é a pessoa que tem problemas, né, com a gula, o pecado da gula, por exemplo, ou outras ansiedades, outras necessidades que a pessoa no juízo de valor percebe que está exagerando. Então, a pessoa pode fazer uma penitência gastronômica, né? Está iniciando aí na quarta-feira de cinza, o período da quaresma. Lembramos as tentações de Cristo no deserto, né? A tentação do ter, do poder e do ser, né? E Cristo superou todas estas tentações. Então, alguém pode fazer abstinência, por exemplo, de carnes vermelhas, chocolate, fazer abstinência do uso do celular, pode fazer abstinência de bebidas alcoólicas, pode fazer abstinência do café, por exemplo, se a pessoa tem gastrite, tem problema de refluxo, uma série de outras coisas. Então você pode, né, tendo controle, né, da sua vida, você pode fazer uma reflexão. Eu vou me testar, eu vou perceber se eu estou no controle, né, se eu estou conseguindo controlar a minha ansiedade, a minha necessidades que não são essenciais. Então eu vou substituir a carne vermelha por um outro tipo de carne. Um exemplo de uma penitência gastronômica, né, que a pessoa pode fazer, impor a si mesma, né? Penitências corporais, né? A pessoa pode, olha, eu estou acima do peso, né? Eu vou fazer esta penitência, né? Eu vou me disciplinar a fazer todo dia meia hora de caminhada, 1 hora, enfim. Quer dizer, cada um conhecendo, né, a sua coerência emocional, o seu ritmo, pode impor para si uma penitência, né? E, por exemplo, penitências morais, né? A pessoa pode, né, no exame da sua consciência, percebendo as suas necessidades íntimas, pode estar fazendo certas penitências. Então nós vamos ter aí várias formas, né, da pessoa fazer esta penitência. Um convite bastante interessante é esse que se apresenta agora no período aí da quaresma, 40 dias, né, que a pessoa poderia estar fazendo a escolha consciente, né, e impondo para si algumas penitências para testar a sua capacidade, a sua habilidade em renunciar a certas coisas na sua vida. Porque a renúncia, ela nos faz perceber que nós estamos, de uma certa forma, no controle de nós mesmos, que nós não estamos dependentes de certas coisas, né? Não são as coisas que nos controlam, mas nós controlamos, né, certas coisas, né, a partir da nossa emoção e a partir da nossa consciência. Então, a falta também, ela vai me fazer perceber a necessidade dos outros. Nós vamos perceber que certas pessoas
não tem carne para comer, não tem um café, por exemplo, não tem um aparelho celular, e mesmo assim vivem, né? Então, renunciando isso, a renúncia me ajuda a me colocar no lugar de muitas pessoas, perceber a necessidade dessas pessoas e, ao mesmo tempo, também ter mais sensibilidade para ajudar, né? Para acolher, para entender a situação do outro. Então, é muito importante, caro ouvinte, o aspecto da penitência, da renúncia, né? Nós estamos no controle das coisas e não as coisas estão nos controlando. Então, o sacramento da penitência, né, que pode vir acompanhado de uma confissão que tem por finalidade a reconciliação, né, a harmonia, né, a comunhão, né, entre as pessoas, né? É um sacramento que visa a reconciliação, né? O sacramento da penitência acompanhado do perdão, o perdão que procede de Deus, né? O padre invoca, né, em nome da igreja, o perdão, a misericórdia de Deus em favor do penitente, né? Neste momento ele age em persona Christi, né? É Cristo, né, que perdoa, é Cristo que reabilita, né, cada um de nós pelas nossas faltas, né, e nos coloca assim na disposição de continuar a nossa vida, né, com bastante disposição. Então, o sacramento da penitência é também chamado de sacramento da reconciliação, se reconciliar, né? Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência, né, obtêm de Deus a misericórdia, né, o perdão, né, a ofensa a ele provocado, também aos outros, né. Os reconciliados, né, uns com os outros, com a igreja e com Deus, né, deve assim viver uma vida, né, de oração, uma vida de caridade, né, se convertendo a cada dia, né? A conversão é um processo contínuo, é um processo permanente. A cada dia vamos nos reconciliando, nos convertendo, nos assimilando, né, ao Senhor, vamos nos transfigurando à sua imagem. Esse é o esforço pessoal que cada um tem que fazer na sua vida diária. Então, o sacramento da penitência é também chamado de sacramento da conversão, né? Porque realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão, né? É o esforço de regressar à casa do Pai, do qual o pecador se afastou pelo pecado, né? Então, o sacramento da penitência tem esta função, né, da conversão, da mudança, né, do retorno para a casa do Pai, né? Uma passagem interessante, a passagem do filho pródigo, né, que deixa a casa do Pai, né, e depois de vivenciar tantos problemas, ele volta e o Pai o acolhe, o Pai o recebe, o Pai festeja, né, se alegra pela volta do filho que estava perdido, né? Então, é chamado de sacramento da penitência porque consagra uma caminhada pessoal, eclesial, de conversão, de arrependimento, né, e de satisfação por parte do cristão pecador, né? É o sacramento da penitência. É chamado também sacramento da confissão, porque o reconhecimento, né, a confissão dos pecados, né, tornar na consciência, né, os pecados perante o sacerdote, é um elemento essencial deste sacramento, né? Num sentido profundo, este sacramento, né, é um sacramento de confissão, de reconhecimento e de louvor à santidade de Deus e da sua misericórdia, né, com o homem pecador, né? Esse sacramento também é chamado de sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental, o sacerdote, né, do sacerdote, Deus concede ao penitente o perdão e a paz, né? O laço da unidade é restaurado novamente,
É chamado também de sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador, né, o amor de Deus que reconcilia, né? Deixai-vos reconciliar com Deus, segundo Coríntios 5:20. Aquele que vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, né? A reconciliação, né? É o grande desejo do Senhor, né? Se colocar numa atitude de restaurar os laços quebrados, né? A aliança quebrada. Que coisa linda, que coisa maravilhosa quando a gente tem essa possibilidade de restaurar, né, as nossas relações, os laços quebrados com as pessoas com as quais nós convivemos, nós nos relacionamos. É isso aí, caro ouvinte, estamos aqui batendo um papo sobre o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão. Estamos vendo que este sacramento nos ajuda a revitalizar a nossa resiliência à medida que este sacramento mantém viva a chama da fé, do otimismo, que este sacramento nos ajuda a aceitar certas situações difíceis, nos ajuda sim a tomar decisões orientadas, do ponto de vista dos mandamentos, do ponto de vista da igreja, da moralidade cristã. Esse sacramento ajuda a pessoa a ter consciência da sua limitação, ao mesmo tempo assumir a responsabilidade pela sua própria vida, reconstruindo, refazendo as suas relações interpessoais e planejando melhor a sua vida. Então, este sacramento da penitência, do perdão, nos ajuda assim a superar certos pecados, o pecado da soberba, da avareza, da luxúria, da ira, da gula, da inveja, da preguiça, e os pecados novos, que o Papa adicionou aí à lista dos pecados, o pecado da pedofilia, o pecado do aborto, da manipulação genética, do tráfico de droga, da riqueza desmensurada, da poluição ambiental. Veja, esses são os novos pecados aí que o Papa inclui na lista dos pecados já conhecidos tradicionalmente pela moralidade cristã. E lembramos que esta consciência do pecado está dentro de uma moralidade cristã. Quem está fora destes princípios, com certeza tem uma outra consciência, tem uma outra mentalidade, Aqui nós estamos nos referindo às pessoas que, dentro da moralidade cristã, que segue a moralidade cristã, desenvolve esta consciência, e nesta consciência moral ela sente que cometeu um abuso à medida que ela contraria algumas destas orientações dadas pela igreja. Então é importante a gente ter presente esta dimensão aí. Então, caro ouvinte, estamos aqui conversando sobre saúde mental e resiliência, e agora vamos ouvir uma música de Jorge Trevisol, O Mesmo Rosto. Aí voltamos em seguida para o bate-papo Saúde Mental e Resiliência. Dizem que o sol deixou de brilhar, que as flores mais belas não perfumam mais, que os jovens teriam deixado de amar, de crer na esperança de poder mudar, que as lutas e os sonhos o vento espalhou, e que envelhecerão as forças do amor. Se
Se assim me digam vocês de quem é o rosto que ainda sorri, de quem é o grito que nos faz tremer, defendendo a vida e o modo de ser, de quem são os passos marcados no chão e o lindo compasso de um só coração. Enquanto existir um raio de luz e uma esperança que a todos conduz, persiste a certeza plantada no chão, ternura e beleza não acabarão, pois a juventude que sabe guardar do amor e da vida não vai descuidar. O rosto de Deus é jovem também, e o sonho mais lindo é Ele quem tem. Deus não envelhece, tampouco morreu, continua vivo no povo que é seu. Se a juventude viesse a faltar, o rosto de Deus iria mudar. Aqui na 91 FM, saúde mental e resiliência. Boa notícia, FM. É isso aí, caro ouvinte, estamos de volta com o programa Saúde Mental e Resiliência, trazendo uma reflexão sobre o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão, né? O sacramento que nos possibilita uma comunhão no nosso relacionamento com o outro, no nosso relacionamento com Deus, no relacionamento com a igreja. E quando melhoramos o nosso relacionamento, a qualidade do nosso relacionamento, temos aí uma satisfação, né, pessoal que incide na qualidade de vida, né, no nosso bem-estar psíquico, emocional e espiritual. Então o sacramento da penitência, que é acompanhado, pode ser acompanhado de uma confissão em que o penitente, diante do sacerdote, conversa, partilha a sua angústia, a sua dor existencial e pede ao sacerdote que invoque a bênção, a proteção de Deus sobre a pessoa. Sabemos que o pecado é uma ofensa a Deus, uma ofensa às pessoas
uma ofensa à criação, né? Então, o pecado é aliviado, né, pela graça de Deus, que se manifesta, né, pela imposição das mãos, por uma palavra, né, de consolo, uma palavra de conforto, que vai atingir, né, a nossa alma, o nosso espírito, né? A palavra, ela modifica a natureza das coisas, modifica a realidade das coisas, né? Um exemplo, quando você quer alterar, né, o estado emocional de uma pessoa, né, se você diz uma palavra boa, né, você vai alterar o estado emocional daquela pessoa, vai deixá-la alegre, feliz, contente, né? Quando você faz um elogio, reconhece uma qualidade, uma virtude, um valor que esta pessoa tem, né? Dá uma bênção, né, com bastante ânimo, com bastante disposição, então você altera o estado emocional da pessoa, né? A sua intenção, né, acompanhada de um gesto concreto, né, faz, né, a pessoa mudar. O mesmo pode acontecer de forma negativa, né, quando a pessoa quer ofender, quer machucar, quer ferir, né, quer diminuir a pessoa com uma palavra, você faz um desastre enorme na vida da pessoa. Então é importante ter bastante cuidado. E neste sacramento da penitência, né, é muito importante o uso da palavra, né, a imposição, né, das mãos, onde a energia, né, metafísica, né, chega até a pessoa, né, atinge a pessoa e transforma a realidade daquela pessoa. Tudo isso é graça de Deus, né, é a força de Deus que nos possibilita transportar a graça dele nas nossas relações interpessoais, né? Como seres que somos, né, a imagem e semelhança da Trindade Santa, somos chamados a viver nesta comunhão, nesta unidade, e nesta unidade levar, reconciliar as pessoas, né, ajudar na unidade, na construção, né, da comunhão divina, né, não separar, né? Então esse é o nosso grande desafio, caro ouvinte. O ministro do sacramento da reconciliação, né, é o sacerdote, né, devidamente reconhecido pelo bispo, né? Aqui nem todos os padres estão aptos a ouvir a confissão. O sacramento da confissão é um sacramento que existe um certo preparo e a delegação do bispo, né? Por exemplo, eu sou padre e vou para uma outra diocese, salvo em perigo de morte, né? Então eu não posso ouvir confissão sem autorização do meu bispo, né? Naquela outra diocese, o bispo com certeza vai pedir, né, a autorização. Lembro muito bem quando cheguei na Alemanha, né? Então o bispo logo pediu ao bispo aqui do Brasil, né, uma autorização para que eu pudesse ouvir confissão lá. Então o Dom Enemésio mandou, né, a autorização, que eu não tinha nenhuma restrição para poder ouvir confissão naquela diocese. Então é algo muito sério, né, a respeito desse ministério, né, que o padre exerce. Então, e o bispo, né, que tem o munus, né, de ensinar, santificar, né, e, né, ele juntamente com o padre, né, autorizado, pode ministrar validamente este sacramento. O perdão dos pecados, né, nos ajuda assim a nos reconciliar com Deus, né, com os irmãos, né? Os efeitos, né, do sacramento da penitência na nossa vida é grandioso, né? Toda a eficácia da penitência consiste em nos restituir a graça de Deus, em unir-nos a Ele numa amizade perfeita, né? O fim e o efeito do sacramento da penitência é a nossa reconciliação com Deus, né? Aqueles que recebem o sacramento da penitência com oração,
contrito e a disposição religiosa, segue na paz e na tranquilidade de consciência, né? Acompanhada de uma grande consolação espiritual, né? Nesse sentido, né, a pessoa é elevada, né, ela é restaurada, né? É muito importante esse sacramento, né? Além disso, né, o sacramento tem o aspecto da indulgência, né? A doutrina e a prática das indulgências na igreja estão estritamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência, né? A indulgência o que é? Nada mais é do que a remissão perante Deus, né, da pena temporal devida aos pecados, né, cuja a culpa já foi apagada, né? É a remissão que o fiel devidamente disposto obtém, né, em certas circunstâncias, né, na sua vida, né? A indulgência ela pode ser parcial ou plenária, né, consonante à situação, né? E nesse sentido é muito importante, né, a gente experienciar a graça de Deus, né? E para compreender esta doutrina, né, e esta prática da igreja, deve-se ter presente, né, que o pecado tem uma dupla consciência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna, né, do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, né, o qual precisa ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório, né? Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado, né? Estas duas penas não devem ser consideradas como uma pena de vingança, né, infligida por Deus, né? Então, é um processo de conversão até a pessoa chegar plenamente à comunhão divina. O perdão do pecado é o restabelecimento da comunhão com Deus, né, que traz consigo, né, a absolvição, né, o livramento, né, do pecado, né? E isso nos coloca na comunhão dos santos, né? A santidade é a forma de participarmos da perfeição de Deus, né? O cristão que procura purificar-se do seu pecado e santificar-se com a ajuda da graça de Deus, né, não se encontra só, né? A vida de cada um dos filhos de Deus está ligada de modo admirável em Cristo, e por Cristo a vida de todos os outros irmãos cristãos, né? Esta unidade sobrenatural que nós chamamos de corpo místico, né? Corpo místico, nesta unidade perfeita. Então estamos aí, caro ouvinte, conversando sobre saúde mental e resiliência. Estamos vendo que o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, né, ele nos ajuda a nos restaurar, a nos refazer, né, a revigorar a nossa força, a qualidade da nossa relação com as pessoas, tirando o peso de certos pecados da nossa vida, à medida que a gente faz uma boa confissão, que consegue desabafar, que consegue partilhar e ao mesmo tempo receber, né, a imposição das mãos do sacerdote e a recuperação, né, da nossa autoestima, da nossa confiança, né? Isso é maravilhoso. Então, caro ouvinte, né, você que ainda tem dúvidas sobre a importância desse sacramento na restauração da sua resiliência, procure se informar um pouco mais, ler aquilo que a Igreja prescreve no catecismo, no direito canônico, nos livros litúrgicos, para que você encontre o sentido verdadeiro deste sacramento,
da penitência, né? O sacramento da penitência, né, ele é constituído de 3 atos realizados pelo penitente, né, e pela absolvição do sacerdote. Os atos do penitente são o arrependimento, a confissão ou a manifestação dos pecados ao sacerdote e o propósito de cumprir a reparação e as obras de reparação, né? Então, seriam esses 3 aspectos importantes, né? O arrependimento, né, deve inspirar-se em motivações que brotam da fé. Se for motivado pelo amor de caridade para com Deus, diz-se perfeito, né? Se fundado em outros motivos, diz-se imperfeito, né? É isso aí, caro ouvinte. Estamos nesta semana iniciando assim o tempo de preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Então, cada um faça o seu exame de consciência, procure se reconciliar com os irmãos, né? E este sacramento, né, da reconciliação é muito importante, né? E procurem, né, viver bem a sua vida, viver bem a sua fé. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa semana, que o nosso Senhor nos abençoe e nos proteja. E nesse momento vamos ouvir o Ângelus. O Ângelus, né, numa tradução aí lá em latim, né, português. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, iat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde,
ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per ium Christum Dominum nostrum. Amen. Você ouviu Saúde Mental e Resiliência. Boa notícia. De volta em breve aqui. Mais de 1